Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 17, do versículo 11b ao versículo 19. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, os guardava em teu nome. Conservei-os que me deste. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, cumprindo-se a Escritura. Mas agora vou para ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si mesmo a plenitude do meu gozo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles eu me consagro a mim mesmo, para que também sejam verdadeiramente santificados. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quero começar aqui com a pergunta do Lectio Divino. Em Jesus temos um abrigo que nos afasta do maligno e do mundo? Eu creio nesta frase. Será que eu creio que em Jesus eu tenho um abrigo e que me afasta do maligno, me afasta do mundo? Sabe, irmãos, é uma palavra assim que hoje diante de Deus nós temos o nosso intercessor, o nosso intermediador, que é o nosso Senhor Jesus. E Ele roga ao Pai por nós, por aqueles que deste a Ele, que é aquele coração que se volta para Deus, é aquele coração, aquela família que foi colocada ali diante do altar de Jesus, a criança, o batismo, a caminhada, a crisma, a Eucaristia, a confissão. E diante de tudo isso, irmãos, nós temos o quê? O mundo que nos ataca, que nos oferece mentiras, que nos oferece coisas fantasiosas, que nos oferecem caminhos de perdição, junto com o quê? Com a astúcia do maligno. E quando o maligno faz isso, derruba este coração, ele tenta pisotear. E todas as famílias vivem isso. Por quê? Porque Satanás quer destruir a família. Porque é na família, meu irmão, que sai o sacerdote, é na família que sai aquela pessoa consagrada, é na família que sai aquele coração que se volta para Deus, e tudo isso nós somos perseguidos diante dos ataques do mundo. E justamente isso, neste momento deste ataque, desta fúria do mundo, é uma fúria que vem de várias formas, vem com acusações, vem com injustiças, vem com maldades, vem como inveja, vem como ódio, como ira, vem como ataque diante do pecado. Por quê? A unidade do pecado, aquilo que o pecado faz, é a brecha que deixamos para que o inimigo adentre dentro das nossas casas e destrua a unidade, destrua o conhecimento com Jesus. E aí, neste momento, meu irmão, entra aquela situação difícil, abalando a fé, abalando a tua caminhada, abalando o teu momento com Deus. E Jesus sabe disso. Aquele coração que se coloca diante dele, e é dele, está no caminho, e de repente vem as provações, as dificuldades. Meu irmão, é neste momento que eu digo o que Deus me mostrou hoje. Que Jesus é meu abrigo. Que Ele me afasta do mal, de mim mesmo, do desânimo, do cansaço. E de que forma? Quando eu reconheço e eu tenho consciência que eu busco a Deus em todo momento da minha vida. Que é possível manter-se fiel mesmo não sentindo o desejo de orar. Sabe por quê, irmãos? Porque é na caminhada, neste momento, que nós somos abraçados por Jesus, por essa intercessão. É naquele momento que nós temos a orientação dos santos, que viveram e conviveram com Jesus nessa intermediação, mostrando para nós Jesus, que é a intercessão dos santos, é nos levar para Jesus. A nossa Mãe Maria nos levar para Jesus. Santa Teresa d'Ávila,
teve um momento da vida dela que todos os dias eles tinham que adorar Jesus. Mas teve um dia que ela estava muito mal. E ela falou assim, eu vou ir adorar a Deus, mas não sinto vontade. Para cumprir a sua obrigação, ficou a contar os tijolos que havia naquela capela, para manter-se na presença de Deus. Certo dia ela pergunta para Jesus, Senhor, qual foi o dia e o momento que eu mais te adorei no momento de adoração? A resposta de Jesus foi quando você não sentiu vontade, Teresa, mas mesmo assim ficou comigo. Foi aquele dia que você contou os tijolos. E diante deste mover, é possível manter-se fiel, mesmo não sentindo o desejo de orar. Sabe por quê, irmão? Jesus rogou hoje ao Pai. Eu vou ler o que diz o nosso diário bíblico. A oposição entre nós e o mundo se faz presente nesta prece. Não somos do mundo, mas de Deus. Nosso fim é que sejamos um, como são o Pai e o Filho. Em Jesus temos um abrigo que nos afasta do maligno e do mundo que nos odeia, que odeia aqueles que são de Deus. Cristo intercede por nós, para que tenhamos sua alegria. E é necessário reconhecer que, apesar de estarmos aqui, não pertencemos a este mundo. Por este motivo, precisamos a todo instante ter a consciência de que devemos buscar aquilo que vem de Deus. Peçamos hoje a graça de sermos consagrados na verdade e de permanecermos sempre nele. Querido irmão, como que é permanecer em Cristo? Todos os momentos da minha vida, não abandone a tua convivência com a igreja, com a oração, com os movimentos, com o servir a Deus. É difícil? Tem momentos da nossa vida que é difícil? Tem. Ontem mesmo eu falei assim, eu não quero ir na missa, eu estava muito mal, com sentimentos, com desânimo, desanimado, por várias situações que eu tenho vivido, mas assim, são situações assim que eu vejo que o amor vence, jamais vou deixar de amar aqueles que Deus me deu para amar, jamais. É isso que eu peço para Ele, Deus me dê força para amar. Mas tem momentos assim que é difícil, nós lutamos muito. Sentimos vergonha, sentimos medo, constrangimento, peso das palavras daqueles irmãos que convivem com você dentro da igreja. Que no momento da tua aflição, no momento da sua dificuldade, no momento da tua provação, é aquele irmão que te abraça, é o mesmo irmão que fala mal de você. É aquele irmão que diz que te ama, mas é a mesma pessoa que vai e fala mal de você. E quer destruir você com palavras, para que todo mundo fique igual diante do pecado. Querido irmão, nós somos todos pecadores. A diferença está aqui, nessas horas que nós sabemos que o nosso abrigo é Jesus. Por isso, não se afaste da igreja por causa que o teu irmão te decepcionou, porque aquela pessoa falou mal de você, falou mal dos seus, maldisse as pessoas que convivem com você e você ama, é mais dolorido ainda. Como diz o outro, fale de mim, mas fale para mim. Não fale de mim para os outros. Jesus falou isso. Quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem 5 dedos para você. Você olha a vitrine, você olha a situação do irmão, mas não olha a sua, né? Aquela vidraça que está suja não é sujeira do pano do tecido do irmão, é teu ouvido que tinha que ser limpo. Porque às vezes a gente quer se esconder no pecado falando mal do irmão. E nisso, meu irmão, é a maior dificuldade que nós temos hoje em dia. É quando nós enfrentamos as nossas batalhas, não só com as nossas batalhas, mas com o olhar, com a maldade daquilo que está ao nosso redor. E o maligno usa disso. E isso pode ser desmotivação de você ir à igreja, de você estar lá na Santa Missa. E ontem eu fui assim mesmo. E estive lá. E eu ouvi da boca do nosso sacerdote, do nosso querido Padre Robin, ele dizendo assim, na novena de Pentecoste, olha só como que Deus é bom. Querido irmão, peça fortaleza hoje. Peça fortaleza. Até eu escrevi aqui. Ontem eu fui à missa, o meu coração, Senhor, era decepção, dor, mas não vou negar.
se tinha vontade de não estar ali. Mas lembrei-me, o Senhor é o meu sustento e não posso ficar longe dele. Cabeça baixa e coração enfraquecido, a voz que dizia, diante das suas dificuldades, que foi o padre Robin, peço o dom da fortaleza. Deus vai te amparar e te dar forças para continuar. Naquele instante, o meu olhar voltou a pouco. Fui conseguindo olhar nos olhos dos irmãos e prosseguir, mesmo com a dor na alma. Queridos irmãos, é o meu coração que foi aberto. Eu peço a Deus todos os dias que Ele me dê essa fortaleza, esse dom do Espírito Santo para suportar, para continuar, porque o nosso abrigo é Jesus. Em Jesus eu tenho um abrigo que me afasta do maligno e do mundo diante de tantas situações. Diante do meu testemunho, levanta a tua mão. Talvez você tenha sentido essa força, essa opressão no teu dia a dia, diante de tantas coisas que o mundo te oprime. Talvez você já pensou em desistir, meu irmão, de tantas coisas, tantas situações vividas. Mas eu quero dizer para você a mesma palavra que eu ouvi ontem, da boca do nosso sacerdote. Força, querido irmão, força. Deus está contigo. O Jesus é teu abrigo. Coloca o teu coração para Ele. Coloca a tua dor. Ao mesmo instante que você vai assim, na presença dEle, sem vontade de orar, sem vontade de rezar, mas você vai voltar dali com uma confiança que é: quando você não sentiu vontade, mas mesmo assim ficou comigo, foi o melhor momento que você demonstrou o teu amor por mim. Leve essa palavra para o teu coração. Não se afaste, meu irmão. E isso vai manter a tua fidelidade, mesmo não sentindo a vontade de estar lá. Não se afaste, mesmo que você sinta a vontade de não orar, de não estar ali, porque o teu Deus é seu abrigo. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a cada momento, meu irmão, que nós se levantamos, rosário de madrugada, café com Jesus, cada momento com Ele, nele, por Ele, Santa Missa, novena, a nossa igreja, sacramentos, levantemos a cabeça e prosseguimos a caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos. Que Deus abençoe.